Boa noite, estamos começando mais um Câmara Entrevista aqui na sua TV Câmara, canal 16. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e também sobre o projeto de lei que regulamenta a criação e venda de animais domésticos. Para falar um pouco sobre esse assunto, eu estou recebendo o vereador Rafael Colucci. Vereador, um prazer recebê-lo aqui essa noite. Seja bem-vindo à TV Câmara. Prazer é meu, uma boa noite a você, Dr. Paulo, e também a todos os telespectadores. Também conosco o promotor de Justiça, Paulo Cirne. Um prazer recebê-lo aqui, promotor. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos começar falando um pouco, então, vereador, sobre esse Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Qual é o objetivo, da criação desse fundo, que já foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara de Vereadores? Na verdade, a gente, quando trata da questão do bem-estar animal, nós esbarramos numa questão que hoje ela é comum, a dificuldade para todos, tanto para o poder público quanto para a proteção, enfim, que é a questão financeira, né? O fundo, ele nada mais é do que uma conta para arrecadar recursos financeiros para custear serviços de castração, serviços relacionados à causa. Isso vai castração, vai material de informação, material de prevenção, atendimentos veterinários. Não é só cães e gatos, ele contempla toda a questão de animais, cavalos, os animais silvestres também. Tem um pessoal do Primáveis também que pode e deve ser contemplado com o fundo, e a criação disso foi através da dificuldade financeira. Uma hoje que o município tem dificuldade financeira de investir em diversos setores, e a questão do bem-estar também é uma delas. A gente entende a questão da dificuldade do município e fomos buscar uma alternativa. E temos aqui o Dr. Paulo, que é fundamental de apoio a essa ideia que se tornou realidade, porque ela vem sendo construída desde o início de 2017 e agora que a gente conseguiu aqui na Câmara a aprovação, e o fundo vai possibilitar as pessoas doarem para o fundo, descontar deduções fiscais, o próprio Ministério Público também pode encaminhar algumas questões de multas referentes, para o fundo. As próprias multas de maus tratos da Secretaria do Meio Ambiente também deverão ser direcionadas para o fundo. O Ministério Público do Trabalho também, que tem uma questão, acho que é mais ampla agora, nessa questão de poder ter recursos maiores, doutor Paulo, para encaminhar para o fundo. E isso tudo vai dar, não de imediato, mas a médio e longo prazo, sustentabilidade para a gente poder encarar essa questão toda, de dificuldade financeira, que é para castrar, para atendimento veterinários. E a gente lembra que esse fundo ele não vai ser gerenciado nem por político, nem pela promotoria, enfim. É criado um conselho que já está sendo trabalhado, agora foi aprovado na Câmara, encaminhado para a prefeitura, sanção do prefeito, e montar o conselho que vai gerenciar os recursos e definir quais são as prioridades de atendimento. Mas primeiro a gente vai ter que buscar recursos. E até mesmo no dia da assinatura do contrato, o prefeito nos colocou como surpresa, que foi as medidas compensatórias, as medidas compensatórias financeiras, que podem também ser encaminhadas para o fundo, e tem o comprometimento dele, que dessa forma, também para a prefeitura, doutor Paulo, é uma alternativa de colocar recursos. Que tirar da receita, tem as partes legais que tem que ser encaminhada para a saúde, para a educação e os demais setores, e fica uma questão reduzida. Então, dessa forma, pode-se buscar recursos fora da iniciativa privada também para municiar o fundo. Com a aprovação desse fundo, promotor, para o Ministério Público, a importância também é fundamental na questão de poder ajudar também muito o Ministério Público, Sem dúvida. Esse fundo pode ser importante por vários aspectos. Um deles até por dar visibilidade à causa animal, ao problema que existe em Passo Fundo, especialmente com esses animais, cães e gatos na rua, É algo que muitas vezes as pessoas não se dão conta,
né? Não faz parte do seu dia a dia, mas a quantidade de casos de maus tratos a esses animais, de denúncias, de reclamações, de problemas que isso gera é muito grande, né? É evidente que nós temos vários casos investigados de maus tratos em residências também, mas esses casos dos animais de rua precisam de um atendimento. E o fundo tem esse papel importante, na medida em que ele vai ser um catalisador de recursos para serem aplicados justamente em políticas públicas para que esse problema no futuro não exista mais. A castração, como disse o vereador Colucci, é o principal foco de trabalho nessa área. Nós precisamos realmente, aliando esse projeto a um outro projeto que falaremos em seguida, junto com nesse contexto, nós precisamos realmente chegar a um ponto, e um futuro próximo, mas o mais próximo possível, de não termos mais animais nas ruas. O Ministério Público já vem trabalhando nesse sentido. Fizemos um acordo com o município de Passo Fundo para ampliar o número de castrações mínimas por ano. Fizemos esse acordo numa ação judicial. Há um escalonamento de castrações até chegarmos a no mínimo 800 castrações por ano. Claro que o município pode fazer mais do que isso e talvez com o próprio fundo consiga fazer mais do que isso, mas se nós mantivermos uma média boa de castrações anuais, aliando a isso a outras medidas, poderemos, quem sabe, daqui a 5, 10, 15 anos, termos equacionado esse problema dos animais na rua. Seria algo fantástico para Passo Fundo. Eu sempre digo, uma cidade como Passo Fundo, capital do Planalto, capital das jornadas de literatura, ela precisa resolver alguns problemas antigos. Passo Fundo precisa resolver a questão do esgoto, tem obras em andamento. Precisa melhorar a sua destinação do lixo e precisa tratar melhor seus animais. Essas questões ambientais são mínimas para uma cidade que pretende ser evoluída e culta. É uma cidade que não cuida dos seus animais e não pode ser considerada uma cidade culta. E Passo Fundo é conhecida fora do estado, inclusive fora do Brasil, porque esses grupos se espalham as notícias por casos graves de maus tratos, de mortes assim, que chamaram a atenção na imprensa, cadela enforcada, gato arrastado por bicicleta, agora recentemente um cachorro morto a marteladas. Esses fatos repercutem muito mal para a nossa cidade. Então, embora seja uma coisa cultural e que as pessoas, por um tempo, desprezaram os animais de rua, nós trabalhamos justamente no sentido oposto, mostrar que eles também precisam ser respeitados. Muitas vezes quando a gente está em casa, às vezes pode estar se perguntando, esses recursos vão ser aplicados onde? O controle, já comentou alguns, o controle de animal, a conscientização, a capacitação de agentes profissionais, os principais benefícios desses recursos, os maus tratos, o que seriam esses maus tratos também, promotor? O maus tratos, isso é importante dizer, a gente citou alguns casos de violência contra os animais de rua, mas muitas vezes nós temos recebido denúncias, isso gera processos criminais contra as pessoas, por pessoas que possuem animais em suas residências e deixam eles presos com cordas ou correntes muito pequenas, que o animal sofre lesões ou tem sua mobilidade muito reduzida. Temos também casos de animais que ficam sem um local adequado, sem uma casa, um lugar coberto, sem um acesso a residência, e ficam por isso na chuva ou no sol. As pessoas filmam isso de prédios, de residências, isso é uma prova irrefutável do crime. Ou animais sem alimentação ou com doenças graves, com doenças como sarna e tantas outras doenças que precisam ser tratadas. Quem tem um animal precisa cuidar dele. A informação básica é essa. Se não cuidar, pode estar ocorrendo o crime de maus tratos. Outra situação é o abandono. Ou seja, a pessoa recebeu o animal, adquiriu, ganhou de presente e abandona esse animal. Se isso é comprovado também, é considerado maus tratos por abandono. Ou ainda quando esse animal tem filhotes, vamos supor que seja uma cadela, se ela tiver filhotes e esses animais são abandonados, isso também gera um processo de maus tratos. Tivemos recentemente um caso
de uma ninhada que foi abandonada por uma mulher. Uma pessoa constatou isso, fotografou, filmou, levou até a promotoria, isso gerou um processo criminal, a pessoa foi punida. Então, são essas situações as mais comuns de acontecerem. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente possui uma equipe de fiscalização, tem atuado de forma bastante incisiva. O número de processos criminais aumentou extraordinariamente nessa área. Nós saltamos mais de 200% nos últimos 2 anos no número de pessoas que são condenadas, né, dentro das previsões da lei. Claro, as penas não são altas, mas são condenadas por crimes ambientais por maus tratos animais. Perfeito. Com a criação desse fundo, ele será vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, vereador. A formação desse conselho diretor que vai gerir esse fundo, né? Qual é a função desse conselho? Esse conselho vai ser formado pela Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Saúde, da parte governamental. E da parte não governamental vai ser da parte das entidades. São 3 entidades devidamente constituídas, né? Porque elas têm que ter essa questão jurídica constituída, e instituição de ensino. Acredito que no primeiro ano vai ficar a UPF, no segundo ano a IMED, e assim sucessivamente quem tiver o interesse. Através disso vai ser criado um presidente, no mesmo formato que é o Conselho hoje do Meio Ambiente, que ali são apresentados os projetos, são apresentadas as ideias, e através dos recursos disponíveis eles são investidos depois, posteriormente, no que o Conselho decidir. A gente lembra que nós não teremos gerenciamento, nem o gabinete vereador e nenhum outro vereador, nem a promotoria, mas óbvio que a gente vai poder participar e sempre auxiliar, escolhendo as prioridades, mas isso é uma questão que vai ser feita diretamente pelo Conselho para ver quais são as prioridades naquele momento, né? Então, apresentou um projeto para fazer cartilhas de prevenção, aos benefícios da castração, pode ser feito. Agora, não, a prioridade agora é a castração, a gente tem pouco recurso, nós vamos investir tudo na castração. Beleza, isso tudo vai ser definido por esses membros do Conselho, né? Então a gente sabe que todas as situações elas vão trazer benefício. Claro que umas mais diretamente, outras futuras, como é a questão de prevenção, de fazer cartilhas com benefício, porque ainda tem muitas pessoas que não castram por aquela coisa, não vou castrar, não vai mais cuidar da minha casa, vai virar... Enfim, são todas questões que são mitos. Tu vai ver os benefícios que tem da castração, prevenção do câncer de mama, prevenção de piômetro, várias coisas. Então, isso também pode ser classificado como atribuído pelo fundo, mas quem vai escolher, né, são os membros. A gente vê com um salto muito grande para Passo Fundo, e a gente desde o começo da criação, como foi o programa Elbit também, criado junto com a promotoria, e esse fundo também, a gente teve diversas conversas com o Dr. Paulo, que sempre nos auxiliou, e não só nesse projeto, mas em todas as situações que a gente, no decorrer da Câmara aqui, não é porque somos parlamentar ou legislador que a gente sabe tudo. Então a gente pega a experiência de quem está no dia a dia, de quem consegue, de certa forma, ser mais respeitado no meio, né? Porque muitas pessoas ainda não respeitam a Secretaria do Meio Ambiente, não sabem que ela tem um poder de fiscalização, mas respeitam muito o Ministério Público. E essa parceria tem dado muito certo, porque se tu vê, desde o tempo da fiscalização lá na Secretaria do Meio Ambiente, as denúncias vêm aumentando, os resultados vêm aumentando, e como o Dr. Paulo falou, mais de 200% houve de aumento. Isso quer dizer que as pessoas estão cuidando mais, que as pessoas estão enxergando mais. Como o Dr. Paulo disse, a gente não quer morar numa cidade que é conhecida negativamente por ser uma cidade de maus tratos. Então, cada um aqui dentro das suas atribuições faz a sua parte para melhorar, para encarar isso, e quem sabe daqui 15, 20 anos a gente nós ser uma cidade modelo e não encontrar mais isso, animais sofrendo na rua e a própria sorte. Claro. Outro tema importante que fala sobre os animais é a regulamentação e criação e venda de animais domésticos. Mas esse é o tema do nosso próximo bloco. Fique conosco, nós já voltamos.
Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos voltando com o segundo bloco do seu Câmara Entrevista, aqui na sua TV Câmara, canal 16. No programa de hoje, estamos falando um pouco sobre o Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal e também sobre a regulamentação de vendas de animais domésticos. Estou recebendo o vereador Rafael Colucci e também o promotor de justiça Paulo Cirne. Nesse segundo bloco agora vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, né, dos animais domésticos, mas em especial sobre o projeto de lei que criou, né, a regulamentação da venda de animais domésticos. Vereador, qual o objetivo desse projeto? O objetivo é a gente conscientizar as pessoas que os animais, mesmo sendo comprados, muitos voltam para a rua através do abandono. Vou pegar um exemplo clássico. Eu lá compro um animalzinho para criança. O animalzinho vai crescer, vai perder a graça. Ou outras pessoas compram um animal para dar de presente para o sobrinho, para o afilhado, sem o consentimento dos pais. Sabe que o animal vai ter custo, vai ter que ter veterinário. Geralmente os animais esses de raça, eles têm uns cuidados a mais do que os outros. Pelo, escovação, enfim, gera custo. Se a pessoa não está preparada ou não quer, acaba tentando doar, ou doa para a empregada ou para o sobrinho, e ele acaba voltando para a rua, ou vão viajar, vão para as férias, não tem onde deixar, na rua. E a gente entende que tu tendo um controle sobre quem cria, sobre os criadores de canis clandestinos, que nós tivemos aqui a parceria da promotoria em diversos casos, através que a Secretaria do Meio Ambiente também fiscalizou e multou e retirou os animais, porque lá nesses locais também existem maus tratos. As péssimas condições de higiene, de alimentação, muitos animais vêm a óbito por filhotes, por um local contaminado, sem ter as vacinas, enfim, sem ter nenhum cuidado. As matrizes, que são as mãezinhas, são tratadas como matrizes, uma cria atrás da outra e explorada. Isso é exploração econômica do animal. E isso acontece muito, isso acontece muito na nossa cidade. E os pet shops e as lojas hoje, que na cidade diminuiu muito, né, doutor Paulo? A venda, hoje tu tem mais estabelecimentos que trabalham com venda de produtos e algumas lojas ainda que trabalham com a venda de animais. Elas vão ter que se adequar, porque o canil que vai vender para eles tem que ser registrado na vigilância, tem que estar registrado na Secretaria do Meio Ambiente, você vai ter que ter todas as vacinas, os animais vendidos para venda direta terão que ser castrados, chipados para identificação, porque depois através da chipagem você consegue identificar de quem que é o animal, quem que é o proprietário. Os canis também vão ter que ter toda a adequação dentro da legislação municipal. E aí a gente vê como uma saída para também diminuir o abandono, para diminuir o problema de animais de rua. Esse foi o principal intuito do projeto, né? Com certeza. Para o Ministério Público, o promotor, a regularização desse projeto é de fundamental importância, principalmente no que diz respeito à venda, né? Exatamente. Esse projeto ele é muito importante para essa ideia, esse plano, esse sonho, seja lá o termo que formos usar, de não termos mais animais na rua. Porque se nós começarmos a controlar a venda dos animais, para que todos os animais que sejam vendidos estejam castrados e chipados, nós não vamos ter em primeiro lugar mais a procriação. Ou seja, nós não vamos ter mais aquele caso que eu falava de maus tratos por abandono. E o outro tipo de maus tratos que eu falei também, que é, além de abandonar a prole, né, a ninhada, abandonar o próprio animal que a pessoa tem,
se esse animal for para a rua, vai ser lido esse chip e nós saberemos quem fez essa conduta. Então, nós certamente, com a aprovação desse projeto, estaremos caminhando de uma forma muito positiva para terminar com esse problema de animais de rua. Esse projeto é muito importante. Esperamos até que a iniciativa aqui de Passo Fundo repercuta no Estado e que nós tenhamos também nos outros estados a aprovação de projetos similares aos municípios e quem sabe até uma lei estadual nesse sentido. Porque dessa forma não há risco da pessoa adquirir o animal em outro município e esse animal vir para Passo Fundo sem estar chipado e castrado. Então, esse projeto é muito importante. As pessoas têm que compreender que um animal, quando ela está adquirindo ele ou recebendo até de presente, esse animal gera uma série de obrigações, de responsabilidade. Então, ele não pode ser útil apenas por 1, 2 anos ou 6 meses, né? Ele vai ser para o resto da vida, enquanto ele viver. A não ser que a pessoa eventualmente consiga doá-lo para uma outra pessoa, um familiar, né? Então, isso é muito importante. Esse projeto vem nesse sentido e esperamos que contribua também para essa conscientização, evitando que as pessoas recebam o animal, adquiram o animal e depois descartem ele como se fosse um móvel de dentro da sua residência que ficou velho, que ficou inútil. Um dos aspectos bastante importantes desse projeto de lei, o vereador, fala também da saúde do animal, principalmente no que diz respeito à vacinação de cães e gatos, né? De ter espaços adequados para que isso aconteça, né, vereador? Na verdade, tu não pode, foi bem colocado, que a vacinação desses animais ela é muito importante, porque você tem, se você é criador e um criador correto, você vai ter o local adequado, com o espaço mínimo necessário para aquele animal se desenvolver, vai ter a limpeza daquele local, sempre com a questão de tirar as doenças, porque ali pode ter sinomose, parvovirose, e isso ela transmite para os outros animais. E além de outras doenças que também podem ser transmitidas para nós seres humanos. Então, são as zoonoses. Então, a gente tem que ter toda essa questão, quando a gente fala aqui e vem explanando nessa questão, que nós também, tanto o Ministério Público, quanto eu como vereador, a Secretaria do Meio Ambiente, as pessoas tratam essa questão também como saúde pública. Porque a gente tem que encarar de fato isso como saúde pública. Porque se você for lá, por exemplo, pegou um animalzinho, e hoje tem muita questão de leptospirose, leishmaniose, e nada impede de ter num local desses, bem como o Dr. Paulo falou, e que a gente espera, sim, que isso se torne uma lei estadual e outros estados para que não venha de fora. E pega um animalzinho de fora que está contaminado, traz a doença para o estado e ela se prolifera muito rápido. A gente pode ver casos aqui de raiva, faz muito tempo que nós não temos, mas se você pega uma cidade próxima aqui em Santa Catarina que tem, questão de dias para a gente tomar conta aqui de novo. Claro. Então a gente tem que cuidar dessa questão e tratar assim. Principalmente as vacinas, isso tudo tem que ser documentado, com carteirinha de cada animal, com médico veterinário responsável, cada canil vai ter que ter o seu médico veterinário responsável, porque aí sim nenhum médico veterinário vai estar testando, colocando seu nome nas coisas que não estão em condições, porque aí sim quem vai ser responsabilizado em primeiro lugar é o médico veterinário, que é o responsável, depois corresponsabilizado o dono do canil. Ninguém vai escapar dessa, mas duvido que algum médico veterinário coloque a sua assinatura em alguma coisa que vai ser muito fiscalizada, porque pode ter certeza, é um projeto novo, audacioso, que foi construído em conjunto com a promotoria, com as demais entidades, demais pessoas envolvidas, porque a gente sabe que isso realmente vai trazer muita mudança, e a gente sabe que isso, o primeiro passo é longo, a caminhada é longa, mas o primeiro passo foi dado e a gente espera com maior esforço aí de todo mundo conseguir alcançar os objetivos que a gente traçou aí no projeto. Claro. Com a criação, né, desse projeto que trata dos animais domésticos, uma das grandes demandas também é acabar com os canis clandestinos. Isso diz diretamente respeito ao Ministério Público, né, promotor?
Sem dúvida, a promotoria é quem responsabiliza criminalmente essas pessoas. O município, recentemente, a partir de uma denúncia que a promotoria recebeu de uma organização não governamental, fez um trabalho muito importante num desses canis. O resultado foi a apreensão dos animais. Esses animais já foram repassados para outras pessoas, não vão retornar aos proprietários desse canil clandestino. Se as pessoas souberem de outros canis clandestinos, podem denunciar para a Câmara de Vereadores, podem denunciar para o Ministério Público, ou para a própria Secretaria do Meio Ambiente, que nós vamos fazer um trabalho. Esse trabalho específico foi feito junto com o Batalhão Ambiental da Brigada Militar, que forneceu apoio à Secretaria do Meio Ambiente, mas é um trabalho muito importante. Como o vereador dizia, se nós resolvermos a questão da venda dos animais e também dos canis clandestinos, resolvendo esses dois aspectos, nós podemos caminhar para algo muito positivo. As pessoas às vezes pensam que os problemas não têm solução. Se a gente lembrar, por exemplo, na questão dos cavalos, nós tínhamos uma grande quantidade de processos criminais e de apreensões de cavalos em situações de maus tratos aqui em Passo Fundo há menos de 5 anos atrás. Nós tínhamos inclusive um ponto onde os animais na Praça Marechal Floriano era destinado para eles tomar água, para esses animais se hidratarem ali, e era um ponto de estacionamento de cavalos ali perto, ao lado da Praça Marechal Floriano. Vejam como a nossa realidade mudou. Hoje, as pessoas que trabalham ainda fazem essa atividade de catação de lixo pelas ruas, usam veículos, usam outros tipos de forma de carregar esses resíduos, mas não utilizam mais cavalos. Temos uma situação muito isolada de uma pessoa, se não estou enganado, que ainda transita com cavalo, mas também já está sendo verificado se o cavalo está em situação de maus tratos ou não. Então, nós conseguimos resolver esse problema da cidade. Podemos resolver outros, e realmente trazer uma condição para Passo Fundo nessa questão de animais muito superior do que é hoje. Claro, com certeza. A procriação de animais que serão destinados ao comércio, vereador, também é uma preocupação da rede de protetores e também abrange nesse projeto de lei, né? Na verdade, um animal, a gente está sempre deixando claro para a população que a gente não tem nem esse poder de querer tirar a venda. Infelizmente, nós não temos, mas a gente pode regulamentar. E a regulamentação é um passo importante para atingir os objetivos, como o Dr. Paulo acabou de dizer. A gente pensa que às vezes não tem solução, mas ir pontuando caso a caso, situação a situação, e a gente conseguindo avançar e transformar em lei, porque aí você tem como dar mecanismos para as pessoas fiscalizarem e também sofrerem as sanções. Claro. Tem as multas, tem todas as questões que vão acarretar nisso. Mas se a pessoa vai querer comprar um animal na loja, ele vai poder ser comercializado desde que seja castrado. Então o que acontece? Diminui muito a questão de procriação em casas, ou enfim, canis. A questão de canis clandestino é a maior preocupação, porque a gente sabe que tem várias pessoas que fazem isso hoje, se utilizam como fonte de renda. Tudo bem se elas fizerem dentro da maneira correta, dentro da maneira que não judie, que não trate os animais como coisas. Então, infelizmente, a gente não tem como proibir a pessoa de querer comprar. Tem muitos animais para serem adotados, mas elas querem comprar, elas querem um de raça, tudo bem. A gente entende, mas a pessoa vai ter que entender que se ela quiser adquirir, ela vai ter que comprar de canis regulamentados, de lojas que tenham toda esse critério bem analisado, porque senão, posteriormente, a gente viu que simplesmente a identificação do chip já pode colocar as pessoas aí numa multa muito grande de abandono ou de maus tratos e ter identificação. Isso já é um grande passo. Se você comprar um animal, mesmo que tu compre um animal só, hoje, digamos que esse projeto fosse só de identificação de todos os animais, ele já seria um avanço. Então a gente está tratando de vários aspectos dentro de um único projeto, que também regulamenta a questão de feiras. As feiras
já não podem ser feitas. Eu digo as feiras por ONGs. As ONGs podem fazer as suas feiras, desde que estejam dentro da liberação da prefeitura, que seja comunicado, que lá vai ter tantos animais para ser doado, para tantas pessoas, as pessoas que adotaram, porque eles também têm que ter cuidados. Então, bom mesmo seria ainda que todos fossem castrados. E aí a gente vê com a construção das entidades, das ONGs, para colocarem somente animais que já foram esterilizados para doação. Isso é o principal, a proteção de verdade, que cuida e zela, não doa animal que não foi castrado. A própria entidade tem que levar a sério isso. E isso dentro do projeto também ele contempla. Se a gente vai cuidar das pessoas que comercializam, a gente também tem que tomar critérios para aqueles que doam. E as entidades sérias certamente não vão doar um animal que não foi esterilizado, porque pode acontecer o mesmo. Simplesmente, digamos que o animal fuja, que ele vá para a rua sem a maldade do ser humano de abandonar, mas ele vai estar exposto, porque se acontecer isso, ele vai ter que ter a responsabilidade de ir no local onde ele adotou, ir na Secretaria do Meio Ambiente, fazer a notificação, olha, meu animal fugiu, porque senão ele vai ser responsabilizado, ele vai ter penalidade, e isso é a lei, né? Não é a vontade minha ou do promotor, isso é o que tá estipulado. Não... Com certeza. E é um desafio também para o Ministério Público, né, promotor? Sem dúvida. O Ministério Público tem feito o seu trabalho, né, mas precisa realmente dessa parceria com os outros órgãos, né, nós precisamos dos órgãos de fiscalização e precisamos muito da conscientização da sociedade, a sua participação também na hora de adquirir os animais, né, e a sua participação inclusive quando verificar esses casos de maus tratos, essas situações e trazer isso até a promotoria. Nós temos nessa área de animais uma grande quantidade de pessoas muito abnegadas que trabalham com isso. Elas realmente são pessoas dedicadas que fazem um trabalho muito importante, mas nós precisamos ir além disso. Nós precisamos que toda a sociedade, de uma certa forma, participe, se engaje e colabore com os órgãos públicos para que a gente possa dar um resultado realmente nessa área e diminuir esses problemas que nós temos visto, principalmente de maus tratos. E todos esses problemas que geram, inclusive, como já referido, reflexos na área de saúde humana, né, problemas de zoonoses. Então, é um contexto que pode ser equacionado. Basta realmente termos uma legislação mais evoluída, como essa que está sendo proposta, espero que seja aprovada, e também uma mudança de valores dentro da nossa sociedade e um maior respeito aos animais. Com certeza. É isso que a gente quer deixar para quem está em casa, né? Essa palavra que o vereador falou e o promotor também falou, a consciência, né? Tenha consciência na hora de adotar, na hora de for ter um animal doméstico, um animal, seja ele cão, gato, enfim, aquilo que você quiser ter na sua residência, tenha consciência na hora de cuidar desse animalzinho, também é muito importante. Quero agradecer muito a presença do promotor Paulo Cirne nessa noite, do vereador Rafael Colucci. Foi um prazer recebê-los aqui essa noite. Muito obrigado. O prazer foi nosso. E a você que está em casa, continue acompanhando a nossa programação, que após o intervalo, outras atrações só para você. Uma boa noite e até o próximo programa.